Outra pergunta aqui interessante, eu tenho uma asma grave que não melhora e o meu médico está tentando pelo convênio o uso de anticorpos monoclonais para tratar minha asma. O convênio nega e faço reclamação na ANS, mas ela sempre dá razão para o plano de saúde, dizendo que minha asma grave não tem indicação devido aos meus exames. O senhor poderia me dizer se teria a possibilidade de algum tratamento que pudesse melhorar minha asma? O que está faltando talvez é o seu médico fenotipar bem essa asma e entender realmente qual é o padrão da asma, porque realmente existem algumas contraindicações relativas aos anticorpos monoclonais. Então, por exemplo, até fiz um resumozinho aqui para ler para você que você possa entender e ter uma ideia porque que talvez o convênio esteja negando e a ANS esteja também dando razão ao convênio, porque a ANS é uma organização assim muito idônea, muito correta. Eu já tive muitas situações que foram resolvidas pela ANS quando tive situações com o convênio, entendeu? O convênio negava, eu tinha razão, a ANS dava razão para a gente. Então, assim, parece que é uma das poucas coisas boas governamentais que funcionam nesse país, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá bom? Mas o que acontece? Por exemplo, se o paciente tiver uma IgE muito alta, né? E essa IgE muito alta, você colocar num gráfico, existe um gráfico de cálculo, né? O paciente tem IgE alta e o peso do paciente também estiver fora da permissão, estiver muito alto, então ele acaba não sendo permitido o uso do omalizumab. Isso é um exemplo. Então tem um gráfico lá, que é um gráfico peso IgE. Então se ela fugir do gráfico, seu médico que faz o anticorpo monoclonal tem esse gráfico com ele, ela não pode utilizar o omalizumab, senão acaba fazendo mal para ela, tá? Da mesma forma, para você utilizar um omalizumab, você precisa ter um nível de IgE acima de um certo limite, tá bom? Então, você não pode utilizar num nível muito baixo e também não pode passar um determinado limite. Se a IgE, por exemplo, estiver acima de 1.500, também é contraindicado o omalizumab e também um anticorpo anti-interleucina 4, receptor de interleucina 4, tá bom? Por exemplo, também para você utilizar um anticorpo monoclonal receptor de interleucina 4, o eosinófilo ele precisa estar maior que ele não pode estar maior do que 1.500. Se ele estiver maior do que 1.500, também não pode ser utilizado. No caso da anti-interleucina 5, o mepolizumab, o benralizumab, ou o receptor de anti-interleucina 5, somente se o eosinófilo estiver maior do que 300. Olha quantos detalhes tem essa situação. E se a asma for muito grave mesmo, ou seja, se você não conseguir entrar nesse parâmetro, existe hoje um anticorpo monoclonal que pode ser utilizado, que é a antilinfopoetina estromal tímica, o Tezspire, o tezepelumab. Então, o tezepelumab, ele pode ser utilizado nesse caso. Agora, é um anticorpo monoclonal muito mais caro do que o omalizumab, mas é uma opção se você não se enquadrar nesse perfil, nessas características fenotípicas. Então, o que está faltando, bem da verdade, em relação a essa situação é fenotipar bem o seu problema, tá bom? É ter a característica de como é a sua asma para que o médico ele possa pedir corretamente esse anticorpo monoclonal ao convênio.